Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Daniel Andrade e eu vou dar continuidade no tema bibliometria. Nesse vídeo eu vou abordar mais sobre o processo de obtenção dos dados a partir de uma base de dados online e, a partir disso, a gente otimizar, potencializar o processo de busca que a gente estiver fazendo para uma análise bibliométrica. Então, já que a gente está falando de uma busca online, a primeira coisa que a gente tem que definir é a base de dados que a gente vai fazer essa busca. A gente pode fazer através do próprio Google, Google Acadêmico, Cielo, Medline, por exemplo, Web of Science, Scopus, que também é bem conhecido. E a gente tem essas diferentes opções, né? A gente tem várias bases de dados disponíveis, mas nenhuma delas é completa, nenhuma a gente pode falar que vai abranger todos os dados, todas as informações que a gente tem disponível online. Então, eu particularmente gosto de trabalhar com Web of Science, porque é uma plataforma que abrange a grande parte da literatura acadêmica e, inclusive, para a minha área, eu acho que eu consigo recuperar, se não 100%, mas a maioria das informações que eu preciso. Então, é uma base de dados que, particularmente, eu gosto de trabalhar. Recupera artigos publicados desde 1945 até o presente momento, e tem vários índices de citações listados dentro do Web of Science, que abrange ainda mais, né, essa base de dados para obter essas informações online. Bem, sobre as etapas de busca, né, online, então é muito importante a gente primeiro definir esse local de busca, né, essa base de dados, para a gente saber se a gente está recuperando a maioria das informações importantes que a gente precisa sobre esse determinado tema que você está pesquisando. Selecionar o campo de pesquisa, a forma de busca, né, se você vai fazer por tópico, né, por uma palavra-chave, ou se vai buscar isso no título, ou se vai buscar por um periódico específico, por um autor, etc. E a gente pode definir dessas formas. O uso de operadores booleanos, né, que é colocar os termos and, or not, né, para a gente juntar termos ou excluir termos, ou pesquisar um ou outro. Então, a gente pode usar esses operadores para ajudar a gente a fazer essa busca. E o uso também de alguns caracteres especiais, como, por exemplo, o asterisco, e o uso das aspas, que a gente pode definir melhor nossa busca, que é algo que eu vou falar um pouco mais à frente. E os filtros, né, que a gente, após fazer a busca, a gente pode definir os anos de publicações, se a gente estiver interessado em ver o desenvolvimento de uma pesquisa ao longo de um determinado tempo, se a gente quer selecionar só os artigos científicos de um periódico específico, ou, por exemplo, definir um tipo de documento, se é só review que eu quero trabalhar, se é artigo científico. Então, a gente também pode criar esses filtros dentro da plataforma. Bem, falando um pouco mais então sobre os caracteres especiais, a gente pode usar o asterisco, né, junto à palavra que a gente estiver buscando. E quando a gente coloca esse asterisco, a plataforma, né, a base de dados, vai buscar todas as variantes desse termo. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o asterisco aqui na palavra enzyme, vai buscar as variantes desse termo, como enzyme, enzymes, vai procurar o plural dessa palavra, enzymatic, enzymic. Então, o asterisco ele traz essas variantes das palavras. E se você coloca as aspas, por outro lado, você vai definir aquele termo, vai buscar exatamente aquele termo como ele compreende. Então, se você colocar, por exemplo, as aspas na palavra mouse, vai buscar exatamente essa palavra dessa forma, e não, por exemplo, por mais, que é uma variante desse termo, né? E, da mesma forma, se você colocar em um termo, né, por exemplo, aqui, water consumption, vai procurar por essa expressão, exatamente essa expressão, não vai procurar por consumption of water, né, que é a palavra invertida. Então, esses caracteres especiais, as aspas, são aplicados apenas aos termos em inglês, então isso é uma limitação lá da plataforma do Web of Science. Então, se vocês forem pesquisar e usar esses caracteres especiais, vocês têm que colocar isso nas palavras em inglês, e é por isso que eu trouxe esses exemplos aqui em inglês para vocês. Bem, então falando mais sobre o Web of Science, no próximo vídeo, no vídeo 4, eu vou
abordar, então, essas buscas, como a gente explorar mais essa plataforma do Web of Science e como que a gente pode recuperar esses dados a partir dessa plataforma para a gente fazer a nossa análise bibliométrica. E é isso, eu espero vocês lá no próximo vídeo.